Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, a todos os irmãos, nessa noite de oração, noite de clamor, noite de nós buscarmos a presença do Senhor. Mas eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus, um versículo só, não é? Um versículo de Davi, servo do Senhor, nos Salmos 18, versículo 6. Salmos 18, versículo 6. Só um versículo, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos esse versículo. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Aos ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Aleluia. Na minha angústia invoquei o Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Aos ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Como é bom, irmãos, nós termos alguém que possa ouvir o nosso clamor. Como é maravilhoso termos alguém que possa dar atenção ao nosso momento de angústia. Como era importante alguém ouvir a nossa voz. Como é terrível você não ter ninguém para ouvir o teu clamor, o teu choro, a tua lágrima. Como é horrível a gente não ter ninguém que possa dar ouvido ao nosso problema, às nossas guerras, às nossas condições desfavoráveis de nossa vida. É por isso que hoje, irmãos, tem muita gente que vai ser psicólogo, Caimã? Que é só ouvir os problemas alheios. Tem gente que ganha dinheiro com isto. Tem gente que se forma só para ouvir e procurar entender, compreender onde está o trauma, onde está a dor, onde está o problema, onde está a dificuldade. Tem gente que passa 5 anos na faculdade só para isso, Arisólia, né? Só para ouvir o problema alheio, só para ouvir um momento de angústia, só para ouvir um momento de tribulação, só para ouvir um momento de dor. E é incrível que Deus está disposto a fazer isto sem cobrar nada. Incrível, né, Oswaldo? Como é maravilhoso, né, irmãos? Deus está disposto a nos ouvir a qualquer hora, a qualquer momento. E eu quero contar aqui um segredo do clamor. Que de madrugada a fila é menor de pacientes. Na madrugada, acredite que são poucos que clamam. Então, se tu não quiser estar numa fila maior, corre para a madrugada. Corre para buscar o Senhor pela madrugada, para clamar o Senhor pela madrugada. Olhando esse texto, Davi, em suas guerras, em suas lutas,
E é uma palavra muito forte que ele usa no versículo 6, que é a angústia. Angústia é a questão da alma, irmãos. Angústia é um sentimento de profunda tristeza, de profunda dor. É por isso que nos dias de hoje há tantas pessoas em angústia, em depressão, que é essa angústia profunda, é essa dor profunda da alma, dos sentimentos, dos pensamentos, das atitudes de cada um de nós. Mas olha o que é que a Bíblia diz. Ontem eu terminei o culto e fui conversar com umas irmãs. Na verdade, a irmã pediu para me passar lá na casa dela e pegar uma caixa de chocolate para Isabel. Essa Isabel tem babona em todo canto, irmão. E a gente conversando, eu disse para aqueles irmãos que a palavra de Deus é o alicerce de cada vida. Não adianta eu querer acreditar no sobrenatural de Deus se eu não estou disposto a viver a ordenança da palavra de Deus. Não adianta, irmão, querer ter dom de visão, dom de revelação, dom de cura, se eu não me coloco a viver conforme a palavra de Deus. É meio contraditório isto. Então, por isso, irmão, que tudo que essa igreja está fazendo, em termos de palavra, é para te dar conhecimento, compreensão, para que tu possa, no momento da tua angústia, invocar o Senhor. Que tu possa clamar a Ele, e Ele possa ouvir lá do seu templo. Imagina a tua oração chegar ao trono de Deus. Imagina o teu clamor chegar aos ouvidos de Deus. Aqui é a beleza desse versículo. Aqui é a beleza desse versículo. A beleza do versículo é esta: é que quem está invocando, quem está clamando, ele está em angústia, ele está em dor, ele está em desespero, em guerra, em peleja, a busca de quem possa ouvi-lo. O salmista não busca esse apoio nos homens, ele busca o apoio em Deus. Ele clama ao Senhor, ele invoca o Senhor, ele clama ao seu Deus, e ele diz a resposta de sua ação: e do seu templo ouviu ele a minha voz. Parece que entra uma convicção no coração do salmista que diz: eu clamei, eu sei, eu sinto no meu coração que Deus ouviu. Eu sinto no meu coração que o meu clamor, a minha voz, chegou aos seus ouvidos. Como é que o salmista tem essa convicção? Por que que o salmista tem essa convicção? Nós vamos já aqui orar e levantar um clamor. Como é que eu tenho certeza que Deus está ouvindo a minha oração? Como é que eu tenho certeza que Deus escuta o meu clamor? Não, pastor Fábio, é porque Deus escuta a oração de qualquer pessoa. Será, irmão? Será que Deus escuta eu orando assim, ó? Senhor, mata o Erisvaldo, Senhor. Deus, ele me maltratou, eu estou com ódio dele. Senhor, mata ele bem devagarzinho, Deus. Senhor, faz ele pegar o coronavírus, meu Pai. Você acha que Deus escuta esta oração? Será que Deus atenta para esta oração ao ponto de dar convicção na minha alma? É isso que eu quero tratar hoje. Não é à toa que a Bíblia diz: ei, quando vocês pedem e não recebem, é porque pediram mal. Ei, quando vocês clamam e não é ouvido, é porque vocês clamaram mal.
precisam entender algumas coisas a respeito do clamor. O salmista diz assim, na minha angústia, clamei ao Senhor, invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Olha a particularidade, a primeira coisa que eu quero tratar aqui é que Ele tem que ser teu Deus. Não é que Deus é Deus, Ele tem que ser o seu Deus, Ele tem que ser o meu Deus. Aí eu vou orar ao Deus do Arisvaldo, não, eu vou clamar ao meu Deus. Eu tenho que ter o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como meu Deus, para que o meu clamor nos momentos adversos possa me ouvir. Qual é o Deus da tua vida? Quem é que está sendo o Deus da tua vida? Jesus Cristo, Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou o dinheiro, ou a riqueza, ou o bem-estar, ou o sistema do mundo, e posso aqui até dizer o diabo. Quem é o teu Deus? É a prostituição, o adultério, a mentira. Porque a palavra de Deus diz que aquele a quem nós servimos, a esse nós somos escravos, a esses nós somos servos. Quem é o teu Deus para que Ele possa te ouvir? Essa é a grande diferença de um verdadeiro clamor. É clamar a pessoa certa, pelo que Ele é. Olha o que o salmista diz em outro salmo, Salmo 5, versículo 2. Acompanha aí, escute isso aí. O salmista diz assim, atente à voz do meu clamor, vírgula, Rei meu e Deus meu, pois a ti eu oro. Quem é teu Deus? Ele é teu rei, Ele administra a tua vida, você é súdito dele. Então o clamor, irmão, é para quem a gente crê, serve, é súdito. E se você for súdito de Cristo, servo de Cristo, se você for aquele que anda conforme a administração, os estatutos, as leis, os mandamentos de Cristo, de Deus, acredite, quando você clamar, Ele vai ouvir do seu templo, a sua voz chegará ao ouvido do Senhor. Aleluia. Deus está disposto a ouvir o meu e o teu clamor, mas necessário é que a gente o tenha como rei, é necessário que a gente tenha-o como Deus de nossas vidas. É necessário que eu me renda a essa administração, é necessário que eu me renda a esse cuidado, a esse serviço de servir a Deus, principalmente nesses dias, irmãos, que estamos vivendo de incertezas. Hoje a minha filha foi demitida, botada para fora. Não porque ela fez algo, mas por conta dessa loucura. Todos os professores foram rescindidos do contrato. Triste, não? É triste isso. Mas é o que tem para hoje. É o que tem para mim e para você hoje no mundo. Demissões. Infelizmente. Infelizmente. É o que tem para nós. É necessário nós entendermos os momentos. E qual é a diferença de um momento para clamar em angústia?
é que na angústia parece que flora mais as qualidades de Deus na nossa vida. Rei, Senhor, é ou não é, irmão? Quando as coisas vão tudo bem, irmão, a gente nem olha para isso, mas quando as coisas estão acochadas, a gente começa a enxergar melhor quem Deus é. Rei, Senhor. Aproveita este momento que o mundo está num caos, para que você possa entender isso de forma mais positiva, de forma melhor. Mas entenda que Ele só escuta aquele que o tem como rei. Ele escuta aquele que o tem como Senhor. Mas necessário também eu olhar para dentro de mim na hora do clamor, na hora da oração, na hora de eu entrar na presença de Deus. Sabe como? Salmo 34, 15. Olha que coisa linda a palavra de Deus nos ensina. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eita Deus. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Escuta, a igreja, se eu tiver Deus como rei, como Senhor, Ele escutará o meu clamor, as minhas orações chegarão aos ouvidos dEle. E escute bem, não só aos ouvidos, mas como aos olhos dEle, como a atenção dEle a mim. Não é grande um negócio desse? Tem gente que diz, não, Deus escuta todo pecador. Peraí, querido, olha aqui o que o salmista diz. O Senhor, os olhos do Senhor estão sobre o justo. Sobre o justo. E os ouvidos atentos à sua oração, ao seu clamor. Ei, irmão, tu quer que Deus te ouça agora? Primeiro, tenha Ele como rei, como Senhor. Seja justo, para que os olhos deles estejam apontados para você. Pastor Fábio, o que é isso, pastor Fábio? Deus não escuta a oração de qualquer pessoa. Tudo bem, se você acha. Eu gosto de andar pela Bíblia. E a Bíblia me fala o contrário. A Bíblia me fala que Deus escuta aqueles que são justos, andam em santidade, em compromisso e em fidelidade. Quando o povo quis que a sua oração fosse ouvida a Deus, ele precisou se arrepender de seus pecados. Não venha me dizer, como diz o mundo, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não cola, isso não bate, porque a Bíblia Sagrada diz que a multidão disseram, crucifica-o, crucifica-o. A multidão nunca foi a voz de Deus. Necessário é eu entender isto, irmãos. Necessário é eu buscar a justificação. Ser justo tem que passar por uma justificação. E o único que pode nos justificar dos nossos erros, dos nossos pecados, é aquele que um dia entregou a vida a Jesus Cristo para ser administrada como rei. Olha como a palavra de Deus é linda. Eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, Ele administra a minha vida como um rei. Isso Ele fazendo em mim o que? A justificação, a purificação dos meus pecados. E agora eu tenho livre acesso ao trono da glória. O véu se rasgou, me dando agora a condição de entrar no trono de Deus, fazendo a minha oração e o meu clamor. Aí a Bíblia Sagrada hoje está dizendo para mim, e os olhos do Senhor estarão atentos sobre, e os ouvidos atentos ao meu pedido, à minha oração, ao meu clamor. Deus quer ouvir a sua oração, mas entenda, você precisa tê-lo como Deus em sua vida, tê-lo como rei em sua vida,
tê-lo como Senhor de sua vida. Você tem que ser justo ou justificado. Você tem que ser justo para que na hora do seu clamor os ouvidos estejam atentos, Ele dê atenção. Você já prestou atenção que tem hora que a gente escuta uma pessoa falar, mas não damos atenção a ela? É assim ou não é? Todo mundo já fez isso um dia. Se faz que dá ouvido, mas não dá atenção. Deus, Ele escuta e dá atenção. Quando eu o tenho como Deus, o tenho como Senhor, o tenho como Rei, buscando nele a justificação, ser justo, aí Ele escuta o meu clamor. Ele escuta o meu clamor. Olha esse texto aqui, Ele não só dá atenção aos ouvidos, Ele não só dá atenção. Esse texto aqui que eu vou ler agora, ele para mim é um dos textos mais legal para quem gosta de orar. Eu aceitei a Jesus com 17 anos, fui forjado em oração. Eu passei um problema, 1 ano e meio, buscando uma libertação, e durante 1 ano e meio, era uma guerra espiritual de demônios dentro da minha casa. Nunca o pastor foi orar na minha casa. Eu orava todo dia, jejuava. Eu todo dia orava. Durante 1 ano e meio eu orei por madrugada. Todo dia. Eu e minha esposa. Pode perguntar à minha filha. Até eu me libertar. Aí, com 17 anos eu conheci esse versículo. Porque eu li a Bíblia toda antes de confessar a Cristo. Com 16 anos. Eu li a Bíblia toda. Foi onde eu entendi que eu precisava de um Deus. E procurei a Deus. Mas olha esse versículo como é grande. Ele diz assim, ó: ouve, Senhor, a minha oração. E inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, um peregrino com todos os meus pais. É lindo demais esse versículo, não é não? Olha o que o salmista está dizendo, irmão, que Deus escute o clamor dele, que o Senhor incline os ouvidos. Ei, irmão, tu já prestou atenção quando a gente quer contar um segredo? Deixa eu te contar um segredo, a gente inclina para ouvir, porque a pessoa fala baixinho, inclina-se para dar ouvidos. Isso fala de confiança, de intimidade. Aleluia. Em lágrimas. A lágrima é a condição de intimidade. É incrível como a gente não gosta de chorar na frente das pessoas, mas a gente chora no ombro da intimidade. Sim ou não, Erisvaldo? É incrível como eu e você não gostamos de chorar na frente das pessoas, mas aquele que nós temos intimidade, aquele amigo real, verdadeiro, aquela pessoa de confiança, aquela pessoa que escuta os nossos segredos, que escuta aquilo que a gente está para contar do fundo da nossa alma. É assim Deus conosco, irmãos. Deus inclina, ó. O salmista só pede porque ele tem intimidade, entende, tem convicção que Deus faz. Inclina os ouvidos. Não te cales perante as minhas lágrimas. Ei, irmão, é incrível isso. A gente vê uma pessoa chorando, no mínimo a gente diz assim: meu filho está chorando por quê? Quando a gente vê uma pessoa chorando, a gente sempre se compadece. O que está acontecendo? Está chorando por quê? O que foi? É assim Deus com a gente. Quando eu escuto a Bíblia falar de lágrimas, eu me lembro de Jesus Cristo.
Onde ele viu pessoas chorando, houve milagre. A filha do sacerdote, Jesus já ia curá-la. Quando ele chega lá, está um povo pranteando, chorando. Aí ele diz: não chorem, a menina não está morta, ela dorme. Aleluia. Lázaro, Marta, quando viu chorar: Jesus, se tu estivesse aqui. E Jesus disse: Marta, não chores, tenha calma, ele há de ressurgir. A viúva de Naim, chorando aos prantos, porque perdeu seu único filho. A Bíblia diz que Deus se compadece dela para o cortejo fúnebre. Pega o menino pela mão e diz: levanta, menino. E o camarada se levanta. Aleluia. A mulher pega em adultério, chorando, com o joelho, com a cara no pó. Deus, Ele quer ouvir o meu e o teu clamor. Mas necessário é que a gente entenda que precisamos de intimidade. Precisamos ser amigos de Deus, íntimos dele. Lembra de Moisés? Falo com meu amigo Moisés face a face. Face a face. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu preciso reconhecer Ele como Deus. Eu preciso reconhecer Ele como Rei. Eu preciso reconhecer Ele, em nome de Jesus, como amigo, como Senhor, como Rei. Eu preciso estar na condição de justo. Eu preciso ter intimidade. Por último, por penúltimo, para a gente orar, eu preciso saber esperar no Senhor com paciência. Eu não posso, irmãos, orar a Deus, clamar ao Senhor como um menino mimado, que não pode ver o brinquedo e pede ao pai, e quando o pai demora a dar, cai no chão, esperneando, chorando, gritando, fazendo o pai passar vergonha onde ele está. Eu preciso reconhecer Deus como Deus, eu preciso reconhecer como Senhor, eu preciso ter intimidade com Ele, e eu preciso esperar com paciência. Saber que não é a minha vontade que tem que ser feita as coisas, mas a vontade do Senhor. Olha o que o salmista diz no capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Necessário se faz, amados irmãos. Tem gente, irmão, que não sabe orar, pega a oração só para pedir. Oração é intimidade, oração é a capacidade que Deus me dá de reconhecê-lo como Rei, como Senhor, como Deus. Oração é a condição de eu ter intimidade com Ele, a Ele ouvir, dar atenção, se inclinar. Oração é a condição que eu tenho de mostrar para Deus a minha confiança nele. Espero com paciência. Eu não sei você, Arisvaldo, mas Juninho aí, que não é tão novos, porque o celular é um dia desse, né? O celular é um dia desse. Antigamente nós não tínhamos celular.
Aí a gente marcava um encontro com a namorada como? Pela boca. Tu é do tempo do telefone? A gente marcava, olha, tal dia a gente, pelo menos eu era assim. Eu namorava com Isabel, dizia, Bel, amanhã a gente se vê, tal. De um namoro, estava namorando, disse, amanhã eu vou te esperar para a gente ir para o cinema. Mas a gente vem para o cinema, te espero. A Isabel lá em casa deve estar se babando, toda se tremendo. Porque eu nunca cheguei na hora. Eu nunca marquei um cinema com a Isabel para chegar na hora. Aliás, eu nunca marquei um encontro para chegar na hora com ela. E o que é que acontece? Ela me esperava. Pacientemente. Às vezes não, né, Bel? O que é que eu quero dizer com isto? É incrível que quando é para as nossas questões, nós esperamos. Ei, você vai fazer uma seleção numa empresa. Na hora que tu chega, tu é atendido? Não é incrível isso? Vai receber o dinheirinho do governo. Você já vai programado para esperar o dia todo. Tudo a gente espera. Mas às vezes a gente não quer esperar as promessas de Deus em nossa vida. Às vezes nós não queremos esperar a resposta de Deus para as nossas vidas. Você sabe onde é que está o erro aí? É que com a nossa pressa nas coisas, às vezes Deus não fala e a gente escuta determinadas coisas achando que é Deus falando. Deixa eu explicar, a gente apresenta uma causa nas mãos do Senhor e não sabe esperar com paciência, fica agoniado de Deus dar resposta. Aí o inimigo de nossas almas lança uma seta, aí a gente diz que é Deus falando sem Deus ter falado ainda. Porque somos apressados, somos imediatistas, não estamos dentro do governo de Deus como rei, para escutar o que os seus súditos desejam e precisam. Na verdade, a palavra de Deus diz que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Deus sabe do que a gente necessita. Mas vamos lá, que a gente precisa de algo específico, é uma campanha, é uma vida que estamos entregando na mão do Senhor, é uma causa perdida que estamos entregando na mão do Senhor, perdida aos olhos dos homens. Então, deixa eu te dar um conselho, Salmo 41, esperei com paciência não é esperei com paciência no Senhor, não, pelo Senhor, ou seja, esperando a resposta, esperando o que é que Deus está falando sobre esta causa, sobre esta situação, sobre esse momento, sobre essa circunstância. E ele se inclinou pela minha experiência, pela minha paciência, se inclinou e ouviu o meu clamor. Vou recapitular, eu preciso ver Deus para minha oração dar certo, para as minhas orações serem ouvidas e atendidas. Eu preciso reconhecer Deus como Deus, eu preciso reconhecer Deus como Senhor, eu preciso reconhecer Deus como Rei, eu preciso estar em justificação, ser justo, eu preciso ter intimidade, fazer Deus se inclinar às minhas orações, pela intimidade, e eu preciso ter paciência nele. Último para a gente orar, eu preciso temer a Ele. Sem temor, não tem como as minhas orações serem ouvidas. Necessário eu viver a vontade de Deus com temor, para que Ele seja meu Deus, meu Senhor, meu Rei, aquele que me justifica, aquele que me santifica, me justifica, aquele que se inclina, que é íntimo meu.
aquele que me dá ouvidos, pela minha paciência em esperar nele. Eu preciso temê-lo. Jesus uma certa vez disse assim, Arisvaldo, Juninho, não tema o homem, porque ele pode fazer algo com a sua vida, que ele pode fazer algum mal ao teu corpo. Antes temei aquele que pode fazer algo com o teu corpo e ainda pegar a tua alma e colocar no inferno. Deus, Ele quer ser temido, por temor. Muita gente está dizendo aí que temor é respeito, e eu até concordo em meia verdade. Mas Deus quer temor, temido. Ainda que Ele seja amor, mas entendamos que Ele é a justiça. Aleluia. O temor do Senhor é a sabedoria que tem no coração dos homens. O temor do Senhor é a capacidade que eu tenho de conhecê-lo como Ele é. Ele é o quê? Deus. Ele é Rei. Ele é Senhor. Ele é justiça. Ele é intimidade. Ele é paciente. Mas tem que temê-lo, porque Ele é juízo. Salmo 145, 19, diz assim, Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. Presta atenção, Erisvaldo. Deus cumpre o desejo dos que o temem. Temor não é só respeito. Teve um povo chamado de Israel, o povo de Israel quis ouvir Deus falar. E Deus permitiu, na hora que Deus desceu no monte, que o povo começou a ver trovão, relâmpago, terremoto, o monte se tornando em monte fumegante, quase uma erupção. E lá do monte Deus dizendo, boa noite meu povo Israel. Aí o povo escutava assim, Pá. Moisés dizia, glória a Deus meu Senhor. E o povo se tremendo de medo. Lembra quando Moisés viu a Deus pela primeira vez, numa personificação da sarça? Ele diz, era Deus, vou morrer. Medo, temor. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é juiz, Deus é justiça. Uma vez na minha vida, Arisvaldo e Juninho, eu me desviei. Escuta essa história para a gente orar. Meu pai sabe do que eu vou falar, em parte, porque essa parte espiritual eu nunca comentei com ele. Mas nós tínhamos uma loja na praia, Pontal da praia, perto de Matinhos, quem vai para o Paranaguá. Era uma loja, a gente colocou uma loja lá de roupa de praia, bermuda, blusas, regatas. E lá eu tive essa experiência. Eu trabalhando, uma vizinha minha de loja, tinha uma funcionária, e a gente conversando, e ela disse que o marido dela era crente e eu estava desviado. E eu disse para ela que estava desviado, e ela no outro dia mandou o marido dela ir lá na minha loja. Eu conheci o marido dela, ele me convidou para jantar na casa dele, eu fui, e ele me convidou a um culto. E eu não tive como dizer não, porque ele abriu a porta da casa dele, me deu uma janta legal, a gente batemos um papo legal. E no outro dia eu fui ao culto da igreja dele, e lá naquele culto o pastor, irmão, pregou de forma linda, maravilhosa, e eu senti a presença de Deus e eu me reconciliei naquela noite. Era uma sexta-feira. Levantei a mão, aceitei Jesus, me reconciliei na igreja. Mas olha o que é o plano espiritual. Todo dia, vizinho à minha loja tinha uma churrascaria.
Aí eu chegava, me sentava para jantar, pedia a janta e dizia para aquele camarada, o garçom já era meu conhecido, eu dizia: irmãozinho, bota lá. Aí ele trazia um copo na risca de cachaça. Eu todo dia tomava um copo de cachaçinha na risca assim. Aí ficava tomando, assistindo televisão, até a janta vinha, eu tomando com aquela cachaçinha, terminava aquele copinho, jantar, eu tomava banho e dormia. Naquele dia, após a sexta-feira que eu tinha ido à igreja, me reconciliaram, eu me sentei para jantar no sábado, ele chegou e eu pedi o prato e disse: ó, daquele jeito, lá vem ele com um copo de cachaça, na risca. O crente tinha se reconciliado na sexta, no sábado estava com um copo de cachaça na churrascaria, olhando para a televisão e ó, e bebendo. Deixa eu beber mais um pouquinho. Quando eu dei o último gole de cachaça, eu ouvi a voz dizendo assim: e tu não é crente? Cadê o teu Deus nessa hora? Tu não entregou tua vida a Ele? Que Deus é esse que te abandona desse jeito, deixando tu pecar? Irmão, eu paguei a janta, entrei dentro do quarto e entrei na minha loja, que eu dormia na loja, a gente dormia dentro da loja, e fui para o banheiro, olhei para o banheiro e comecei a brigar com Deus. Eu esculhambei Deus naquele dia. Os palavrões foram deste tamanho, assim, ó, deste tamanho. E eu não me esqueço de uma frase que eu disse naquela noite. Eu disse: Deus, eu não tenho medo de ir para o inferno. Olha a besteira. Deus, eu não tenho medo de ir para o inferno. Até hoje eu fiz tudo para entrar no teu reino, e sempre vacilo, sempre erro, sempre quebro. A partir de hoje, se eu bebia, vou beber mais. A partir de hoje, se eu me prostituir, eu vou me prostituir mais. A partir de hoje, se eu gostar de brigar, Deus, corra, porque senão eu vou matar. Se eu estiver mentindo, meu pai tem a liberdade, meu pai, de botar aqui na live. Depois desse dia, a minha vida foi um caos. Briguei com um cara lá em Barbacena, quiseram me matar em Barbacena, meu pai sabe disso. Nesse mesmo lugar, no Pontal, numa loja, os caras entraram na minha loja, eu peguei um ladrão lá, quase mato ele de pé. Nessa mesma noite dessa festa, um amigo dele veio tirar uma brincadeira comigo, eu me agarrei com ele no murro, e foi uma decadência moral e espiritual da minha vida, até um dia de eu me reconciliar com o Senhor, com todo o temor de ir para o inferno. Quer ouvir a oração, quer que Deus escute a tua oração? Tema a Deus. Erisvaldo, tudo que eu fazia dava errado, Erisvaldo. Tudo. Não tinha prosperidade de nada. E Deus disse para mim: meu filho, eu vou te mostrar como tu tem medo. Igreja, hoje eu morro de medo de ir para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz que o inferno se chama lugar de tormento. O inferno é o lugar onde Deus preparou para o diabo e seus anjos. É necessário que a gente entenda isto. A nossa oração, ela tem que ser ouvida pelo clamor, pela paciência no Senhor, pela intimidade, pela condição que Ele é Deus e Senhor, e pelo reconhecimento que eu devo ter a Ele como Rei, porque Ele administra a minha vida.
Eu queria orar agora. Obrigado, paizinho. Meu pai está aqui dizendo, é verdade. Está aqui. Você lembra, pai, daquele dia que fizeram a festa que eu quase ia preso, porque bati naquele homem? Bati tanto nele, Erivaldo, que a polícia queria me prender. O meu pai foi lá na delegacia, quase fica preso. E era um ladrão. Oh Jesus, quando eu me lembro, como é bom a gente ser crente, irmão. Como é bom a gente ser crente. Como é bom a gente ser servo de Deus, servo do Altíssimo.